Mas a sensação que dá é que governo de esquerda ou direita não consegue brigar com esse sistema arraigado que a gente tá falando, desse centrão, dessas bancadas. Como que tira esse pessoal daí, sendo que, tirando as palavras aqui do César, não tem esse pensamento crítico? Aí vamos lá, vamos dar outro passo. A gente falou de executivo. Porque tudo bem, é legal isso, mas, cara, a gente sabe que não vai rolar tão cedo, né? Esse pensamento crítico não vira na próxima eleição. Não. É uma coisa que você tem que ir fazendo. Mas esse pessoal vai continuar se elegendo. Mas aí vamos lá, mais ou menos. Porque aí eu tenho uma opinião otimista, então. Não necessariamente. Tô te pegando otimismo aí. Não vai pegar, não. Tá. Ninguém me pega otimista, então, cara. Lá. Mas olha só. Por que eu digo mais ou menos? Porque, ao fim e ao cabo, o que é um Milei? O que é um Bolsonaro? O que é um Pablo Marçal? Não é somente, porque o brasileiro é todo fascista. Claro que não. O brasileiro é todo racista. Não é. Eu acho muito simplista. É a revolução que tu tá falando, só que espirrou pro lado errado. É a galera falando o seguinte, irmão... A galera se ligou, temos um problema, tamo fudido. Não, a galera falou assim, cara, tamo fudido, eu não acredito mais em porra nenhuma. É uma revolta. Eu quero ser o antissistema. O que você falou é o seguinte, é impossível derrubar o sistema. Você acabou de falar isso. Uma frustração. Aí você falou o seguinte, porra, mas isso não acontece da noite pro dia. Acontece, porque essa galera se vendeu como antissistema. Entendi. O cara vem com uma solução muito fácil e rápida. Você vai dizer que o Marçal se vende como sistema? Não. O Milei se vende como sistema? O Bolsonaro se vende como sistema? Então a vontade do antissistema tá aí. Mas isso é um fenômeno só aqui ou é mundial? Mundial. Por quê? Porque o sistema deu mega errado. O sistema deu mega errado. A galera falando porque os Estados Unidos... Irmão, se você estiver lá no céu, se existir céu, né? A conclusão que eu tenho chegado é que só tem inferno e é aqui o inferno, né? Mas o seguinte, cara, a gente deve ter vindo de algum lugar e veio pro inferno, que é onde a gente mora. Mas o ponto é o seguinte... Se você estiver lá esperando pra vir pra terra, e aí o cara que decide lá onde é que tu vai nascer, né? O cara chega e fala assim, ó, tu vai nascer nos Estados Unidos, tu vai nascer na Finlândia, na Dinamarca. Só que é o seguinte, tu vai nascer no país, e aí em qual família tu vai nascer no país é na sorte. Tá. Meu irmão, um dos últimos países que tu vai querer nascer é os Estados Unidos. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos você tem, vamos lá, que as pessoas não têm essa noção. Você tem nos Estados Unidos um sistema de saúde que não está entre os 40 melhores do mundo. Tô falando para a população. Tá. Você tem nos Estados Unidos a maior taxa de pobreza de todos os países da OCDE. Você sabia? Isso é relatório da OCDE. Isso é relatório da OCDE. A maior taxa de pobreza dos países da OCDE é dos Estados Unidos. Como assim? O que é taxa de pobreza? É você pegar o percentual da população, a quantidade de pessoas da população que recebe tantas vezes menos do que a renda média do país. Como nos Estados Unidos você tem muita concentração de renda, a média fica puxada para cima para perto desses caras, mas a maior parte da população ganha muito menos. Se as pessoas entrarem agora, dá um Google, taxa de pobreza OCDE. Ranking taxa de pobreza OCDE. Você vai ver que o país... Vão aparecer alguns com mais taxa de pobreza, mas não são membros do OCDE. Ele coloca, para ilustrar o gráfico, de todos os países do OCDE, a maior taxa de pobreza dos Estados Unidos. Mobilidade social dos países do OCDE, um dos países com pior mobilidade social. O que quer dizer isso? Quantas gerações demora até alguém da tua família que nasceu entre os 10% mais pobres chegarem até a renda média do país? Estados Unidos não está entre os 25 países mais seguros do mundo. Estados Unidos não está entre os 20 países com melhor educação do mundo. As pessoas acham que os Estados Unidos é MIT, é Harvard, é Oxford. A gente está falando de educação, o cara nasce tem que ir para a escola. A gente está falando o seguinte, que os Estados Unidos não está entre os 10 países com melhor IDH do mundo. Então é o seguinte, cara, a chance de você se dar mal você nascer nos Estados Unidos e dar ruim pra você é gigante. As pessoas não têm essa noção. Você quer ver uma coisa engraçada? E aí eu vou botar pra te ajudar no algoritmo aqui, meu irmão. Eu vou agora falar pra te ajudar no algoritmo e fazer esse teu chat bombar. Qual país tu acha que tem uma expectativa de vida maior? Cuba ou Estados Unidos? Pode falar a palavra. Tu deve ter até medo de falar essa palavra, né? Mas pode falar. Não, eu ia falar Cuba porque... Por causa da saúde, de tudo. Mas é mesmo? É Cuba. Ah, tá. Porque eu achei que era pegadinha. E sabe
né, quando teve a Revolução em Cuba, a expectativa de vida era 20 anos abaixo da dos Estados Unidos. E agora? É maior que a dos Estados Unidos. Maior que a dos Estados Unidos. E aí as pessoas... Eu tive em Cuba agora, a gente fez um documentário, né? Porque eu não conhecia nada de Cuba. Uns 17 anos atrás. Então, eu não conhecia nada de Cuba. Tem muita pobreza. O país vive um bloqueio, tá no ICL. Né? Tá lá? A gente apresentou online para todo mundo. Uma premiere. E, 300 mil pessoas assistindo ao vivo. Assistindo ao vivo foi espetacular. Mas aí eu fui entrevistar o presidente de Cuba. Quantas perguntas... Cuba, ditadura, o pessoal fala, né? Não sei o quê, o país não tem liberdade nenhuma, etc. Eu fui entrevistar o presidente de Cuba. Quantas perguntas você acha que eu tive que passar antes para a assessoria do presidente? Todas, né? E eles provavelmente, das que eu mandei, cortar algumas. Cortaram. Tô te ajudando aí. Não, mas é verdade. É porque o que eu achei também, tá? Eu achei isso. Não me pediram para mandar uma pergunta antes. Nem uma. Não fui obrigado a adiantar nada. E a entrevista que eu fiz, que foi a equipe, aliás, espetacular, de cinegrafistas lá dos caras, os caras me mandaram na íntegra, não cortaram com nada. Absolutamente tudo. Sem cortar nada. Aqui no Brasil, no ICL, tem gente que eu entrevisto que pede para mandar as perguntas antes. Mas não se negou também a responder nada. Nada. Absolutamente nada. Cara, eu vou te falar, eu mal sabia o nome do presidente de Cuba. Pô, quero ver. Entendeu? Eu mal sabia. E aí, quer dizer que Cuba, então... Vai pra Cuba, esse é o nome do documentário. Vai pra Cuba, Eduardo, né? O nome do documentário. Eu fui. Você já escutou tanto? Então por que tu não mora em Cuba? Porque eu nasci no Brasil, irmão. Eu nasci no Brasil. Esse argumento é patético, Não, lógico. E aqui é o seguinte, aqui tem um monte de problema pra eu resolver. Meus também. Claro. A minha caminhada, a minha jornada. Aí eu sou um cara que curto o negócio do hinduísmo, da espiritualidade. O meu karma é aqui. O meu karma é aqui. Tem a galera que tem o karma em Cuba. O meu karma é no Brasil. Entendeu? E agora, é interessante a gente quebrar algumas certezas que as pessoas têm. Eu não estou falando que o modelo ideal de Cuba, não estou falando que o modelo ideal da China. Entendeu? Agora eu tenho certeza que o modelo da Faria Lima é adversário do mundo que eu quero viver. Que eu quero que meus filhos vivam. Entendeu? Eu sei que esse modelo do agronegócio do Brasil, não é que eu sou contra o agronegócio. Eu sou contra o modelo do agronegócio brasileiro. Absolutamente contra. Não... Mas como que quebra isso? É de uma vez? Cara, é pelo... Como novamente, eu não tenho a tua bala de prata. O que eu sei é o seguinte. Em 2 anos e meio, eu construí um noticiário, que é o ICL Notícias. Então, conta essa história antes, dá essa eu falei ideia. Que eu resolvi disputar a versão de mundo, comecei com cursos de educação financeira. Hoje os meus cursos de educação financeira, diferente de tudo que tem na internet, ele não tem nenhuma fórmula para ninguém ficar rico, ele não ensina a pessoa a fazer day trade, ele não ensina o cara a fazer operação a termo, se alavancar. Eu sei fazer esse negócio todo. Mas esse negócio é o seguinte, se tu quiser transformar a tua vida num cassino, tu transforma. Mas só como curiosidade, apesar de eu ser completamente contra os jogos também, né? No cassino, a tua chance de ganhar é muito maior do que no day trade. As pesquisas muito maior. Depois de 2 anos em Las Vegas, mais ou menos 11% dos apostadores estão no azul. No mercado financeiro, depois de 2 anos, menos de 3% das pessoas estão no azul. E não sabia também. E só 0,4% das pessoas ganharam alguma coisa relevante.